necessário também, que não é a necessidade, era somente naquela época que precisava ali de entregar os dízimos e as ofertas. Não leem aquilo que está lá em Gênesis, quando Abraão ali, juntamente... Esqueci o nome do rapaz. Abraão, juntamente quando ele entrega o seu dízimo ali pela primeira vez, quando ele luta ali, tem aquela guerra entre os 4 contra os 3 reis. Então nós vemos que, por muitas das vezes, as pessoas nos dias de hoje acabam pensando que é mais um ensinamento, é mais uma palavra que estão dizendo: ah não, isso aqui não é nada, é normal. Se eu não ir para a igreja, vai ser normal. Se eu não entregar o meu dízimo, é normal. É mais essa palavra que estão pregando é uma palavra antiga, não tem realmente base. Eu vou acreditar naquilo que eu aprendi na internet, naquilo que eu aprendi com o irmão. Porque uma coisa é certa, quando você está estudando a palavra do Senhor, quando você procura algumas coisas diferentes para trazer, sem dúvida, quando você vai ouvir alguns pregadores, o que eles trazem, por muitas das vezes, é totalmente antibíblico, é totalmente fora da palavra do Senhor. E se nós não tivermos uma base espiritual, uma base bíblica, muitas das vezes mesmo as pessoas podem se afastar da presença de Deus por causa de um ensinamento. Como eu estava lendo sobre isso mesmo, muitos dizendo que isso é normal, alguns que se dizem ser esses desigrejados, dizendo que é normal. É a mesma coisa do batismo com o Espírito Santo. Eles dizem que nos dias de hoje não há mais uma necessidade de ter o batismo com o Espírito Santo, não há mais necessidade de ter os dons espirituais dentro da igreja. São sutilezas que o inimigo tem colocado dentro da igreja para poder simplesmente ter um único propósito, que é de afastar os irmãos da presença de Deus, que é de afastar as pessoas da casa do Senhor. Mas nós, como servos do Senhor, nós entendemos que totalmente esses ensinos, eles são antibíblicos, não estão de acordo com a palavra de Deus. Aqui no início, falando sobre a igreja não ser uma igreja anti-institucional, nós iremos ver que sim, é uma instituição onde você aprende da palavra do Senhor, onde você tem um ensino completo da palavra do Senhor, onde você entra e compreende que realmente existe ali algo que é feito unicamente para a adoração do nome do Senhor. Então, totalmente esses ensinamentos que eles trazem são fora da palavra de Deus. Nesse segundo tópico, eles falam sobre o ensino anticlerical, ou seja, anti o clero da igreja. O clero clerical seria, como a gente pode dizer, os obreiros, né? Os obreiros da casa do Senhor, o clero da igreja. E Jesus, nós vemos que ele inicia ali o seu ministério com os seus 12 apóstolos. Com o passar do tempo, ele chama ali alguns 70 discípulos. E com o passar dos tempos ainda, quando nós iremos ver quando ele é assunto ao céu, nós vemos que já tem mais ou menos 500 irmãos ali juntamente com ele. Então nós vemos que ele fazia discípulos e ele ensinava a fazer discípulos também. Porque Jesus, ele sempre vem nos dizendo: ide fazer discípulos. Ou seja, quando você sai, quando você vai para qualquer outro tipo de local, você deve mostrar para as pessoas que você é um servo do Senhor, que com isso eles também vão aprender a respeito da palavra de Deus com você. Então nós vemos que com o passar dos dias foram criando alguns tipos de obreiros. E no início era apenas os apóstolos que eram os obreiros exatamente da igreja. Mas nós iremos ver aqui em Efésios 4, no verso 11, que não é mais agora somente os apóstolos, mas ali nós vamos ver os doutores, nós vamos ver os pastores, nós vamos ver os evangelistas, nós vamos ver os outros tipos de obreiros que foram criados ali para que a palavra do Senhor pudesse ter uma expansão maior, para que a palavra do Senhor pudesse crescer e chegar no coração daquelas pessoas que estavam mais distantes. Ainda voltando em Atos, nós iremos ver que fora esses obreiros que nós falamos em Efésios, em Atos também eles já criaram os diáconos, já criaram esse tipo de pessoas para que pudessem não somente cuidar dos órfãos e das viúvas, mas que também pudesse ensinar a respeito da palavra do Senhor. Nós vemos a respeito de Filipe, como que ele pregou a palavra de Deus ali em Samaria,
e trouxe ali todas aquelas pessoas para a verdadeira luz da palavra de Deus. Então nós compreendemos que esse tipo de denominação dessas pessoas que não acreditam ali na igreja, dos desigrejados, além de não acreditar na igreja como uma instituição de ensino da palavra do Senhor, eles não acreditam que os obreiros eles são realmente chamados por Deus. Eles não querem estar debaixo da tutela ou debaixo da tutela espiritual desses obreiros, porque eles não querem estar na hierarquia, debaixo da hierarquia de ninguém. Se chegar na igreja, não vai acreditar na palavra do diácono, não vai acreditar na palavra do presbítero, não acreditam que existam os evangelistas e muito menos os pastores. Ou seja, eles acreditam que realmente somente a sua adoração, somente eles com Deus, não há necessidade de ter alguém guiando ali a sua caminhada com Cristo, porque sabemos que quando entramos na casa do Senhor, nós não sabemos praticamente nada. Quando a gente aceita Cristo Jesus, nós não temos nada, não conhecemos nada. Quando é a primeira vez que você vai numa igreja, tudo para você é novo, tudo para você é uma novidade, você não entende as coisas que estão acontecendo. Imagina se não tivesse um obreiro, se não tivesse um pastor, se não tivesse alguém ensinando como que deve de servir a Deus, como que seria a nossa vida? Seria uma baderna, seria uma bagunça por completo. Eu dou o exemplo da minha vida mesmo. Quando eu aceitei a Cristo Jesus, eu entrei na igreja, eu realmente não entendi muita coisa, porque a gente não entende, não sabe, principalmente quando acontece as manifestações do Espírito Santo, quando a pessoa começa a falar em línguas, quando o outro começa a pular, o outro começa a rodar, principalmente dessa forma. Quando você entra na igreja pela primeira vez, você não entende nada disso. Você pensa, o que aquela pessoa está passando? Será que ela está bem, que ela está pulando ali? Será que ela está passando mal? Será que é alguma coisa assim? A gente leva mais para o lado natural e não consegue entender as manifestações do Espírito. Então nós entendemos que realmente existem esses obreiros. E é estranho. E é estranho como que esses desigrejados, eles não acreditam no ministério que Deus estipulou para a vida de cada um. Porque é tão básico você ler ali em Atos, que eles falam que foi necessário que criasse ali os diáconos. Você vai em Efésios, que vem falando dos dons ali ministeriais, que eram necessários ali, obreiros, para poder trazer a mensagem da palavra do Senhor. Você vai ali no livro de Timóteo também, quando o próprio apóstolo Paulo fala ali dos deveres dos pastores e dos obreiros do Senhor. Então, assim, é muito estranho como que existem pessoas que não acreditam no ministério que é feito dentro da igreja. É muito estranho ver que pessoas não acreditam que existam outros que foram chamados para ensinar da palavra do Senhor. Existem profetas, existem doutores, existem evangelistas, mas muitos acabam não compreendendo, não deixando com que esse ensinamento da Bíblia entre nos seus corações. Então nós iremos ver nesse último tópico aqui, nesse ensino anticlerical, que eles não conseguem compreender dessa maneira, que a igreja tem os seus obreiros. Agora imagina, se foram os próprios apóstolos, alguns dos apóstolos, que trouxeram a própria palavra de Deus, que foram instruídos por Deus para poder escrever a palavra. Como que você não acredita que existe os obreiros, mas você acredita que Deus agora iluminou a vida de determinado para escrever a própria Bíblia? Você não acreditar no sacerdócio que existe dentro da igreja, você praticamente não acredita na Bíblia. Então eu estava lendo aí, pensando como que as pessoas ainda têm um pensamento dessa maneira. Mas, infelizmente, existem pessoas que acabam sendo levadas por esse dos movimentos dos desigrejados. Ou seja, são pessoas que não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Ou seja, não, como muitos já dizem no mundo, né? Não vai ser o pastor que vai mandar na minha vida, não vai ser o obreiro que vai mandar na minha vida, não vai ser o irmão lá dentro da igreja que vai. Obreiros, a igreja não é
daqueles que estão na frente. A igreja não é a igreja do pastor Adriel, da igreja do pastor fulano de tal. Não, a igreja ela é unicamente uma instituição de adoração. Eles estão ali com o propósito de auxiliar cada um de nós a chegarmos no céu. Estão ali com o propósito de auxiliar na nossa caminhada espiritual. Porque não tem como existir ovelhas se não tiverem pastores. As ovelhas elas vão ficar totalmente fora do rebanho. Leve para o lado físico, para o lado literal mesmo. Existe o pastor de ovelhas, que ele tem ali com o seu cajado de ter que cuidar de todas as ovelhas para ficar juntas naquele rebanho, levando para o lado literal mesmo. Nós vamos ver no pasto, porque quando uma ovelha foge, tem que correr atrás, tem que pegar, não pode deixar com que pule determinada cerca, porque vai ter ali os predadores do lado de fora. O pastor de ovelhas ele tem esse cuidado. Então por isso que foi feito esse ministério dentro da Bíblia, de pastor também. Porque da mesma forma que um pastor de ovelhas, ele cuida ali das suas ovelhinhas para que não aconteça o mal, o pastor dentro da igreja do Senhor, ele tem esse mesmo propósito, de cuidar dos membros da igreja, de cuidar das ovelhas, para que não venham se afastar da presença de Deus. E no final dessa caminhada, nós iremos ver que esse pastor, que esse líder que está na frente da igreja, ele vai ter que prestar contas para Deus de todas aquelas pessoas que aceitaram a Cristo dentro dessa igreja. Então pense que realmente existe uma responsabilidade muito grande. Muitos lá fora, o nome, o ministério de pastor, não é esse que estava aqui que eu ia falar hoje, mas o ministério de pastor, ele acaba sendo muito manchado lá fora. O ministério de obreiro da casa do Senhor, realmente ele é muito manchado no mundo. Porque quando você diz, você é obreiro da igreja, até que mais ou menos. Agora, quando você fala que você é pastor, já existem os pensamentos tortuosos. É aquele que rouba a igreja. Já tem aquela pré-análise, é pastor, então é aquele que rouba a igreja, é aquele que pega dízimo, é aquele que tem as melhores condições e a igreja cobra, a igreja não tem nada. Então assim, nós vemos que já é um preconceito que existe na sociedade a respeito dos obreiros, a respeito principalmente quando você se fala que você é pastor. Então infelizmente foi criado isso. Não vou dizer que todos os pastores estão na direção de Deus, porque nós sabemos, nós vimos nessa pandemia mesmo que muitos pastores não estavam na direção de Deus, estavam ali pensando unicamente em si próprios. Mas nós iremos ver que muitos são aqueles que estão totalmente na direção de Deus, que estão ali, que são chamados, que são escolhidos para fazer a obra do Senhor, que têm realmente o desejo de trazer aquelas ovelhas para encontrar com Jesus um dia. Então, infelizmente, existem aqueles que roubaram, existem aqueles que extraviam dízimo, existem aqueles que acabam extorquindo dos irmãos, porque acabam pedindo muito dinheiro e acaba que a igreja não acontece nada. A igreja é um barraquinho ali que seja, o irmão fica pedindo dinheiro todas as vezes e a igreja não cresce, a igreja não tem um ventilador, a igreja não tem um banco novo, não tem nada. Então nós vemos que realmente existem pessoas que fazem dessa forma. Nós estudamos um tempo atrás a respeito disso, dos falsos profetas, dos falsos obreiros, que Paulo fala em praticamente todas as suas cartas, ele fala sobre os falsos profetas. Então nós iremos ver que por causa de alguns, a classe inteira ela é suja, a classe inteira ela é vista de mau jeito. Então infelizmente nos dias de hoje as pessoas elas acabam desacreditando ou acabam nem indo em determinada igreja por causa que falam, mas o pastor ele roubou, mas o pastor ele pega isso, mas o pastor ele fez isso e aquilo outro. Então infelizmente o ministério dos obreiros, o clero aqui como é dito, o clero ou o ministério pastoral, o ministério dos obreiros acaba sendo manchado. E as pessoas no mundo acabam vendo de uma forma diferente, pensando que é de uma maneira, mas quando entra na casa do Senhor, quando entra verdadeiramente na presença de Deus, vê que tudo isso é diferente, que um obreiro, que um pastor é apenas uma pessoa que está ali sendo usada para te auxiliar a chegar na presença de Deus. Quantas das vezes nós já ouvimos também as pessoas falar até do nosso próprio pastor,
Nós saímos aqui, vamos pregar do Evangelho, vamos trazer a mensagem. Alguns falam, mas é o pastor Delci e tal. A gente já defendeu várias vezes isso. E muitos acabam falando, mas é o pastor, não vou lá. E quando chega na igreja, quando conversa com ele, vê que é totalmente diferente. Vê que realmente existe pessoas que estão ligadas com o propósito de chegar no céu. Vê que realmente é uma igreja que tem um desejo de que nós venhamos a estar com Jesus um dia. Que o propósito da igreja não é enaltecer ninguém, não é engrandecer ninguém, mas é unicamente deixar com que a palavra de Deus venha tomar posse de nossos corações. Então nós vemos que muitas das vezes, mesmo com o nome sujo do clero da igreja, mas alguns, quando aceitam a Cristo, vê que a situação é totalmente diferente. E esse tipo de desigrejados, esse tipo de pessoas, acabam não acreditando nesse clero, não acreditando nessa hierarquia que existe dentro da igreja, e por isso acaba não ficando em uma igreja fixa. Essa é a visão prática aqui do movimento desses desigrejados. As pessoas que não acreditam, que não deixam com que isso entre em seus corações. Nós vemos que isso já é ensinado por nós. Aqui é apenas mais uma lembrança, né, daquilo que o pastor tem ensinado há tanto tempo. Aqui nós vemos que praticamente esse primeiro tópico aqui fala a respeito desses crentes autônomos, essas pessoas que se acham autossuficientes, que se acham totalmente poderosos e podem resolver as suas coisas sozinhas. Então procuram esse lugar ali praticamente para massagear o seu ego, ou seja, ali ninguém vai me cobrar. Eu não sendo uma pessoa que vive debaixo de uma igreja, debaixo de uma hierarquia, não vai ter ninguém que vai me cobrar. Não vai ter ninguém que vai mostrar quando eu estiver errado. Não vai ter ninguém que vai me mostrar quando eu estiver ali fazendo as coisas totalmente fora da presença de Deus. Então, por viver sem regras, por viver sem lei, sem ordem nenhuma, acabam ficando felizes, porque para eles ali está tudo bem. Mas nós entendemos que quando a palavra de Deus, para eles querem que a palavra de Deus se enquadre ali nos seus pecados, não com que eles venham se enquadrar dentro da palavra de Deus, para que venham ser rebatidos com o ensinamento. E com isso, com esses pensamentos, eles acabam criando esses tipos de denominações. Esse é o primeiro tópico. Vamos para esse segundo tópico, né? Uma lição bem mais rápida, eu acredito que não vai demorar tanto. Pedi o irmão para ler esse segundo tópico, por favor. A natureza da igreja neotestamentária. Um organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas à Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas. Contudo, possui essas estruturas físicas, hoje, não constitui um pecado ou desvio do evangelho, como querem nos fazer acreditar os desigrejados. A repulsa dos sem igreja pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional se dá mais por razões de insubmissão do que zelo pelo evangelho. 2. Uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização, função sem forma, igreja sem mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Essa mesma igreja possuía seu código doutrinário e disciplinar. Ninguém vivia isoladamente e da maneira que queria.
Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela Igreja Primitiva, em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a Igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Portanto, querer obter essa liderança sem regras e disciplina, área de ser unido, é também uma heresia. Amém. Na natureza da igreja neotestamentária, aqui nós vemos a igreja como um organismo vivo. Sendo um organismo vivo, ela é um corpo. Sendo esse corpo, dentro desse corpo existem as suas células. Cada célula ou cada membro tem uma determinada função. Cada membro desse corpo tem uma função específica. E é dentro desse, falando ainda em corpo, é dentro desse corpo de Cristo que nós aceitamos a Jesus. E lá que nós aprendemos e desenvolvemos o nosso ministério, desenvolvemos a nossa vida espiritual com Cristo. A igreja como um organismo, ela não é um local para que venhamos ser servidos, mas sim é um local feito para que nós pudéssemos servir a Deus. E essa igreja como um organismo é um local que nós verdadeiramente vemos, nós estamos nessa casa para poder adorar ao nome do Senhor. Não é apenas para pensar, para ser servido, como muitas pessoas acabam deixando se levar por isso. E dentro desse corpo nós entendemos que cada corpo tem uma visibilidade maior, cada membro de um corpo tem uma visibilidade maior e outros têm uma visibilidade menor. Você parar para pensar dentro do seu corpo, se você pega o seu pescoço, que você precisa dele para virar a cabeça para lá e para cá. Você precisa do seu braço, que é mais visível, você tem que pegar as coisas, você precisa do seu braço, é um membro que todo mundo vê e você precisa dele toda hora. Você precisa da sua perna, do seu joelho, sem o seu joelho você não sobe uma escada determinada, tem que levantar a perna bastante por causa do joelho que te ajuda, a perna que te ajuda. São membros que são visíveis, você está vendo todo mundo utilizando eles ali. Agora, dentro de um corpo também existem aqueles que são praticamente invisíveis, quase que não dá para ver. Você vai falar de um corpo, dentro do seu corpo existe sua vesícula, existe seu rins, que são coisas que ninguém está vendo, mas que tem uma função, porque dentro do corpo todos os membros de um corpo ele tem uma função. Agora imagine se um exemplo aí, seu rins, você pensa que ele não serve para nada, se ele pensasse, se ele falasse, né? Imagina seu rins falasse, não vou parar de funcionar, não vou funcionar mais, sua vesícula vou parar de funcionar. Imagina qual que vai ser esse problema que você vai arrumar, porque cada um tem uma função. Porque tantas vezes quando você vê, se você não cuidar do seu corpo, você não beber uma água, você vai ter uma pedra no rins, você vai ter uma pedra na vesícula, você é uma coisa que praticamente não serve para nada, você não está vendo, mas se você para de cuidar, você vai ter um problema com ela. Então nós vemos que o corpo é dessa maneira. Existem membros que são visíveis, que você percebe que tem uma função aparentemente muito grande. Um exemplo da mão, você precisa da mão para fazer as coisas, é um membro que é muito visível, que é muito usado. Mas existem membros que não são visíveis, mas que também são muito importantes, porque cada membro de um corpo tem uma importância para você. Seu coração determina em um determinado momento, fala, vou parar, imagina, não tem como bombear mais o sangue para o cérebro, você morre. Não tem condições. Você está vendo o coração? Não está vendo o coração, não está vendo, mas ele está ali funcionando e trazendo praticamente com que o sangue seja bombeado no seu corpo. Então nós vemos que assim, da mesma forma, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo também existem aqueles membros que eles são mais visíveis. Um exemplo prático ali é o pastor. É um membro que é dentro da igreja que é o mais visto por todos. É o que está lá na frente, é o que está trazendo a palavra sempre, é o que sempre está ali orando, falando que ele está orando, que ele está jejuando por nossas vidas, é o que está sempre na frente do púlpito trazendo a mensagem. Os obreiros são membros que são visíveis na casa do Senhor. Os cantores são muito visíveis também. Chega no domingo à noite, tem uma pessoa para cantar, tem um determinado irmão que vai louvar, a gente já imagina, esse louva bem, vai ser esse irmão aí, glória a Deus. São muito visíveis.
Mas dentro do corpo de Cristo também existem aquelas pessoas que não são visíveis, mas têm um papel fundamental. Você vai perceber que existem aqueles que limpam a igreja, mas esses que limpam a igreja, eles têm também a sua função. Pode parecer que não serve para nada, aparentemente, mas quando você chega na igreja, a igreja está limpinha, a igreja está tudo certinho para você sentar, está tudo direitinho, ou seja, tem uma importância. Você vai pensar, mas eu sou um irmão que eu não participo do grupo de louvor, eu não participo da mocidade, eu não tenho função nenhuma na igreja, eu não participo do círculo de oração, não participo de nada. Mas pense, você como um membro de Cristo tem também uma obrigação. Mesmo que você seja apenas um membro, aparentemente não existe membro de banco dentro da igreja, porque membro de banco nós sabemos ali que é prego, que é madeira, que é o ferro, que é os estofados, isso que é o membro de banco. Se você é um membro do corpo de Cristo e você não tem uma função aparentemente, não pense que você não tem função não, porque quando você aceita Jesus, você tem uma obrigação de sempre estar em oração, de sempre estar buscando a Deus, de sempre estar buscando pelos pastores, pelos obreiros, pela igreja, para que a igreja venha crescer a cada dia. Então nós entendemos que dentro da obra do Senhor, cada um tem a sua função e tem a sua obrigação. Eu não posso dizer que mas existe aqueles que são os administradores. Para pensar, se você chega na igreja e você vai acender a luz, não tem luz, porque teve uma pessoa que teve a obrigação de pensar, olha, eu tenho que pagar a luz da igreja para que tenha luz para os irmãos, para que tenha água para os irmãos, para que tenha luz ali no banheiro, para que possa acender, para que tenha um papel higiênico que seja. Tem uma pessoa que tem uma função de comprar esses utensílios para a casa de Deus. Então, por muitas das vezes as pessoas acabam dizendo, mas o mais visto é aquele, o mais visto é fulano de tal. Mas não é dessa forma. Todos nós temos uma função dentro da casa do Senhor. Todos nós somos chamados. Imagine você chegar aqui no dia de hoje para uma escola dominical e não ter um professor, não ter ninguém para poder trazer a mensagem. Então pense, todos nós temos uma função, todos nós temos um chamado escolhido por Deus. Nós somos sim esse organismo vivo que aqui a palavra vem dizendo, um organismo vivo que tem as suas funções, que tem exatamente a necessidade de fazer aquilo que Cristo tem nos ordenado. Não é pensar que é à toa que eu estou aqui, não é pensar que você caiu de paraquedas dentro da casa do Senhor, não é pensar que você está de bobeira, de pensamento, de qualquer forma, não. Se você veio para a casa do Senhor, Deus, Ele tem um propósito, Ele tem um projeto na sua vida. Se você não participa de grupo nenhum, você tem sim uma função, que é de orar, que é de jejuar pela igreja, que é de estar buscando, de quando alguém está louvando, você louvar também, de quando alguém está pregando, você está orando pelaquela pessoa, para que a mensagem venha tocar no coração de todos. Quando alguém está ensinando, eu não entendo, não sei ensinar, mas ore pela vida dessas pessoas, os professores de cada irmão. Essa é a função daquele que pensa que não tem função dentro da igreja. Então, dessa maneira, a igreja sim, ela é esse organismo vivo, e não acreditar nisso, não acreditar nisso é um ensino, mais uma vez que eu digo, é um ensino antibíblico, é fora da palavra do Senhor. Você não acreditar na igreja como um organismo, você não crer que a igreja é um local onde existem todos com uma função, com um propósito. E aqui nós vamos ver também nesse segundo subtópico que fala sobre a organização, é praticamente a junção dessas duas coisas. A igreja, ela não é vista pelos desigrejados como uma organização, e não é vista como um organismo. Não é vista como uma organização porque eles não acreditam que há necessidade de se juntar e de cada um fazer as suas coisas. Não, eles podem fazer tudo sozinhos. Eles somente buscando a Deus ali sozinhos já é suficiente. Somente deles estarem ali aparentemente buscando a Deus já é o que serve para eles. Esse movimento ele acaba influenciando muitas pessoas, porque quando você começa a falar mal, uma coisa que eu já vi um tempo atrás, se você procurar ali no YouTube, alguma rede social, você muito vai ver das pessoas falando, você não vai achar ali, por exemplo, praticamente um católico falando de outro católico.
Você não vai achar ali praticamente um bandista ali que é do espiritismo falando mal de um outro. Você não vai achar ali uma pessoa que é de uma outra determinada religião falando mal de uma outra religião. Agora, quando fala a respeito de evangélicos, de crentes, né? Se você botar para procurar, você vai achar muita coisa de irmão falando mal do outro irmão, um irmão dizendo mal do outro irmão. Infelizmente, isso ele tem acontecido por muitas das vezes. Muitos irmãos falando da igreja, falando da forma que é a organização, falando da forma que é feita essa instituição de ensino. Então nós iremos perceber que, infelizmente, muitas pessoas acabam sendo levadas por isso, por falarem tanto mal de outra igreja. Mas a igreja, a Assembleia de Fulano de Tal é dessa forma. Mas a Deus de Amor, ela tem determinada doutrina que é dessa maneira. Mas a Batista é dessa forma. Infelizmente, nós vamos ver dentro desse ambiente muitas pessoas falando mal uma das outras. E por esse motivo, o inimigo ele injeta esse determinado tipo de pensamento de desigrejado para que a pessoa se afaste da presença de Deus. Ele injeta esse pensamento para que a pessoa realmente pense: não há necessidade de eu estar na casa de Deus, não há necessidade de estar buscando a presença de Deus, eu vou estar fora mesmo, porque isso para mim já é suficiente. Então nós iremos ver que dentro da igreja existe sim uma organização. Existe sim pessoas que foram chamadas para fazer a obra do Senhor. A igreja sim, ela é um organismo, ela é uma organização, é um grupo de pessoas que estão seguindo ali uma liderança, uma ordem, uma visão que é dada por Deus. Porque a igreja ela é chamada por Jesus, para que nós pudéssemos sempre ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado, esse sim será salvo. Ou seja, a igreja ela tem um propósito, ela tem uma visão, ela tem uma liderança. Aqueles que estão na frente da igreja têm a obrigação de guiar essas pessoas para estarem na presença, sempre na presença de Deus, e com o propósito de chegar nos céus. Então não tem como dizer que não existe uma organização dentro da igreja. Aqui nós vemos que a igreja tendo essa organização, ela tendo essa liderança, ela sempre tem os seus objetivos. Alguns objetivos que nós vemos aqui dentro dessa instituição, que são as leis que existem, né, dentro dessa igreja. Cada pessoa tem ali a sua obrigação, cada pessoa tem que fazer exatamente aquilo conforme que foi chamado. Dentro da igreja existe essa missão sim, porque não é de qualquer maneira. Você não chega na igreja e você já sobe para o púlpito e começa a pregar, chega ali, já vai abrindo a porta de qualquer forma, já vai abrindo ali a janela, faz qualquer coisa de qualquer maneira. Não é dessa forma. Chega qualquer pessoa, vem aqui servir a água, qualquer pessoa, não é uma bagunça. A igreja existe uma organização. Existem pessoas que foram chamadas para este ministério, pessoas que foram chamadas para fazer essa obra. E o que os desigrejados colocam no coração das pessoas é que não existe organização, que não existe essa igreja como um órgão exemplificando, né? Só existe mesmo aquelas pessoas que se juntam ali, mas não tem um propósito único. Ainda dentro dessa organização, nós vemos que também fora disso, a lei que existe dentro da igreja é a própria Bíblia. A Bíblia é que traz a lei para nós, porque nós aprendemos a respeito da Bíblia. O manual de instrução do servo do Senhor é a Bíblia, a palavra de Deus. Como que não é uma organização se não tem uma lei específica? Nós aprendemos, vivemos e procuramos tudo dentro da palavra de Deus. Infelizmente nós vemos que as pessoas nos dias de hoje acabam distorcendo a palavra de Deus, acabam distorcendo para os seus próprios pensamentos, para os seus próprios modos de agir, pensando que dessa forma vão conseguir mais pessoas para a casa de Deus. Quantas das vezes nós vemos que alguns acabam lendo um determinado verso e colocando no seu coração: é dessa forma que eu vou servir a Deus, e abrem congregações, e com tudo isso vão
vão somente afastando as pessoas da igreja, e no final o que pregam não é a palavra de Deus, mas sim o que pregam são pensamentos próprios. Nós vamos ver que tantas denominações que se dizem ser igrejas acabam se afastando totalmente da presença de Deus por causa disso, porque acabam tendo ensinos antibíblicos. Nós vamos ver as próprias seitas que são dessa maneira. Pessoas que tiveram um sonho, eu tive um sonho nessa noite que eu ouvi determinado ponto da Bíblia, e esse ponto da Bíblia vai ser o manual de estudo da minha vida, só isso. Eu não vou ler, como é visto também nos Adventistas, a senhora Ellen White ali, que teve um sonho, pensou aquilo dali, e somente isso virou regra básica ali deles. Ou seja, o Gênesis não precisa mais, não preciso de ler mais o Levítico, eu não preciso de ler mais outro determinado livro, não preciso de ler mais Jeremias e tal, eu leio apenas ali o verso de Êxodo 20, que fala a respeito dos 10 mandamentos ali, e pronto, eu só leio Êxodo 20 e acabou, não preciso mais de nenhuma outra parte da Bíblia. Então não existe dessa forma. Os mormons também fazem isso, eles acabam lendo um determinado ponto da Bíblia, e esse ponto é o ponto crucial. Testemunhos de Jeová também mudam a Bíblia até por completo. Eu já li, uma Bíblia deles é totalmente diferente, então mudam a Bíblia ali de uma certa forma que aquele ponto ali é o ponto principal da Bíblia, não preciso mais de ler outro determinado local. E como outros também, o próprio catolicismo também, acaba entendendo que só deve servir a Deus, que só deve fazer as coisas corretas a partir do momento que você entra por aquela porta. E nós entendemos que não é dessa forma. A Bíblia, como um manual de instrução da nossa vida, nós entendemos que aqui dentro eu sou servo de Deus, aqui dentro eu sou obreiro da casa do Senhor, aqui dentro eu faço as coisas para Deus. Quando eu saio daqui, eu tenho que continuar sendo obreiro do Senhor, eu tenho que continuar sendo servo do Senhor, eu tenho que continuar vivendo a palavra do Senhor. Mas o que o catolicismo acredita é que quando você coloca os pés dentro da igreja, ali é o local santo, então você tem que fazer as coisas santas somente ali dentro. Não é dessa forma, é mais uma forma que acaba se afastando, se criando esses pensamentos fora da Bíblia. Então, como servos do Senhor, nós entendemos que a palavra de Deus, nós entendemos que a igreja, ela sim, ela é uma organização, é um local organizado onde todos têm uma função, onde todos têm um determinado momento que faz ali a sua coisa. Existe ali a superintendente da escola dominical. Se não fosse ela, não teria como as contas da igreja, da escola dominical, de quantos irmãos que vieram na manhã, não teria ninguém para contar. Existe o diácono, que se não tivesse diácono, não seria ninguém para... Os irmãos teriam vergonha de vir servir uma água aqui. Existe os pastores que têm uma obrigação, tem os professores que têm uma obrigação de pregar da palavra do Senhor. Então nós aprendemos que existe sim essa organização, e o que esse determinado tipo de pessoas quer colocar no nosso coração, na nossa vida, é que a igreja não é um organismo vivo, e que a igreja não é essa organização, e que a igreja ela é uma baderna, ela é de qualquer jeito. Pense que quando você aceitou a Jesus, quando você chegou na igreja, existiu um irmão que foi do seu lado, que conversou com você, que te chamou ali para poder ensinar um pouco da palavra de Deus. Se não fosse esse irmão, como é que você seria? Você não iria aprender nada, seria uma bagunça de qualquer jeito. Se você entra na igreja e você já quer subir no púlpito, quer pular lá de cima, quer fazer qualquer coisa, imagine se fosse dessa maneira. Não estou falando que todas as igrejas têm uma organização, porque isso também é colocar todas dentro de um determinado ciclo. Não, porque existem sim também igrejas que têm uma bagunça, que não tem aquela ordem do culto, que aquela ordem de decência, aquela ordem que é dita ali pelo apóstolo Paulo em Coríntios, que quando nós nos reunimos tem que ter salmos, tem que ter a leitura da palavra, tem que ter ali o louvor, e principalmente tem que ter a oração em todos os momentos. Existe uma determinada, como é chamado, liturgia de um culto, que você chega, tem que ter uma oração, tem que ter um louvor, depois vem a palavra. Quantos irmãos, se vocês pararem para pensar, todo culto tem isso. Começa o culto com uma oração, vem uma palavra, vem um irmão falando, vem uma oportunidade, tudo dentro com ordem e decência. Infelizmente, nem todas as igrejas são dessa forma.
Mas nós entendemos aqui que ver a igreja, como dizer que a igreja não é uma organização, é você não acreditar na palavra do Senhor. Dizer que a igreja não é uma organização é você não crer que realmente a igreja foi estipulada por Deus. É você não acreditar que Deus ele determinou que a igreja fosse a base estrutural da vida dos servos do Senhor. Como disse o próprio Jesus, que ele disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o próprio Jesus ele já tinha instituído que nós, como igreja do Senhor, seríamos firmes, que nós, como igreja do Senhor, conseguiríamos vencer todas as dificuldades que o inimigo tenta de contra a vida de cada um de nós. Porque pare para pensar, se você pegar a história da igreja mesmo, não está aqui dentro dessa lição, mas se você pegar a história da igreja, como que a igreja iniciou ali ainda, quando, principalmente a parte pentecostal, quando sai ali, quando Martinho Lutero ali, agora cria ali aquelas leis e sai de dentro da igreja católica. Pense que de lá para cá, a forma que a igreja ela sofreu por causa disso, as indulgências que eram criadas, o martírio ali que aconteceu bastante pelas pessoas acreditarem na palavra de Deus. Se você parar para pensar em tudo isso, mas isso ainda é algo novo, porque não é ainda exatamente a história lá do início, quando Jesus iniciou, mas indo um pouco mais para a nossa atualidade. Então, se você vê dessa época para cá, tanto que as pessoas sofreram para que pudesse ter, nos dias de hoje, essa organização, e infelizmente nós vemos pessoas, como estamos dizendo aqui, que desacreditam dessa organização, dizem que tudo isso foi à toa, que não há necessidade nenhuma de nos reunirmos, que não há necessidade nenhuma de estarmos juntos aqui com um propósito único de adoração. Mas nós aprendemos que a igreja do Senhor, como muitos nós vemos, ela segue confiante, ela segue firme e constante, ela segue diante das portas do inferno, mesmo que tentam contra a igreja do Senhor. A igreja ela continua sendo fiel e verdadeira no seu propósito, que é de levar a todos os seus membros para estarem na presença de Jesus, para estarem com Ele diante das mansões celestiais. Esse é o propósito dessa organização, levar os irmãos para estar encontrando com Jesus diante das mansões celestiais. E aqui nós vemos que, mais uma vez, esse tipo de pessoas, eles negam esse padrão e esse modelo. E se você nega a organização da igreja, como eu disse e repito, você nega realmente a palavra de Deus. Você nega que a palavra de Deus ela é verdadeira. Porque você não acreditar na igreja como uma organização, você não está acreditando na própria palavra de Deus, pois mesmo o próprio Jesus mesmo instituiu e disse que essa igreja ela seguiria confiante e prevaleceria diante das portas do inferno. Pare para pensar, trazendo aqui para poucos dias atrás, poucos anos atrás, se a igreja ela não fosse essa organização, se fosse de qualquer maneira, se qualquer pessoa estivesse na frente, imagina como que nós iríamos passar diante dessa pandemia que nós passamos. Como que seria a igreja se não tivesse uma organização e principalmente se essa organização não fosse guiada por Deus? Como que a igreja iria passar? Seria de qualquer forma. No primeiro decreto, no primeiro espirro que tivesse ali fora, a igreja seria fechada. Como eu vi em várias igrejas, todos os irmãos aqui, algo novo, todos os irmãos viram. Se a igreja ela não tem uma organização e não é realmente guiada pela palavra de Deus, qualquer tipo de lei humana, de doutrina humana, ela sobressai tudo que existe dentro da igreja. Se a palavra de Deus nos diz que nós devemos de adorar em tempo e em fora de tempo, se a palavra de Deus nos diz que a qualquer segundo nós temos que adorar a Deus, como que eu vou deixar com que um decreto humano venha atrapalhar a minha adoração? Como que eu venho deixar com que as coisas que os homens venham criar, venham me impedir de adorar a presença do Senhor? Então a igreja como uma organização, ela é levada por aquele que tem a palavra de Deus dentro do seu coração. Nós temos que glorificar muito a Deus
pela vida pela vida do nosso pastor, por ter se mantido fiel nessa palavra, que é a palavra do Senhor. Porque nós vemos que muitas pessoas acabaram se afastando da presença de Deus por causa desse tipo de pandemia que aconteceu. Existe até um livro aqui dentro da lição, a igreja pós-pandemia, né? Imagina a igreja pós-pandemia, muitas pessoas se afastando ali da igreja, né? Imagina como é que muitos acabam ficando agora, porque eu até conversei com um rapaz que eu estava fazendo aula, e ele disse que teve dias na igreja dele que ele tinha que trazer a escola dominical e que ele tinha que pregar também, e só tinha ele e o Brendo aqui, ele e a pessoa que estava filmando, ninguém mais. Aí os louvores as pessoas faziam de casa, os louvores dentro de casa, e ele com a igreja toda subia no púlpito sozinho e começava a pregar e ensinar ali da palavra de Deus. E ele não concordava com isso, ele tinha até que ser da nossa igreja, porque ele não concordava com essas coisas, mas ele seguia ali a orientação do pastor dele, que era de fazer os cultos dessa forma, de ninguém ir para a igreja. Tinha dia que poderia ir 10, 15 pessoas, outro dia aquelas pessoas não podiam ir, tinha que revezar, botavam outras pessoas para irem. Então, assim, uma pessoa que realmente foi se deixado levar, não ele, mas o pastor dele, foi se deixado levar pelos decretos humanos e pelas coisas que os homens têm colocado. Você pega um vídeo nosso de 2020, em março mesmo, se você parar para pensar, na hora que estava o pico ali da pandemia, em março, em abril principalmente também, né? O pico da pandemia, todos nós nos reunimos, todos nós juntos aqui, aqueles que têm pouco tempo na igreja, não viram? Todos nós estávamos reunidos, juntos, se abraçando ali, cultuando a Deus normalmente. Porque se nós cuidamos das coisas do Senhor, Deus ele vai cuidar das nossas coisas. Se nós cuidamos de estar buscando a presença de Deus, Deus ele vai cuidar dos nossos, ele vai cuidar da nossa vida. Nesse ano foi o ano que meu filho nasceu, então, principalmente ele novinho, era que todo mundo me dizia: não, você não pode levar o seu filho para a igreja, porque a igreja tem muitas pessoas, todo mundo vai pegar ele, não pode porque vai passar e o coronavírus está matando, e é Covid para lá, e é espirro, é álcool em gel para cá e tudo mais. Então todos diziam: não, você não deve levar o seu filho para a igreja. E meu filho nasceu em 17 de março, passou praticamente uma semana, porque não podia vir ainda, né, por causa das condições, novinho ainda, não dava para sair com ele, mas passou cerca de uma semana, acho que foram uma semana mesmo, ele já veio para a igreja, foi apresentado ali, com poucos dias, e como todos aqui viram, né, cresceu aqui, todo mundo pegando e tudo mais, e graças a Deus não pegamos nada disso. Por que eu falo isso? Porque nós tivemos uma pessoa que esteve na frente com o pensamento unicamente nessa organização, teve o pensamento unicamente na palavra do Senhor, não deixou com que as coisas deste mundo viessem atrapalhar a nossa adoração com Cristo. Então nós vemos a igreja sim como uma organização, nós vemos esse local que é um local de adoração ao Senhor, um local de busca ao Senhor, e que se nós deixarmos de buscar ao Senhor, deixarmos de engrandecer ao Senhor por causa de coisas naturais, de coisas normais, de coisas humanas, Deus praticamente ele não vai cuidar das nossas vidas, porque nós estamos colocando Deus em um segundo patamar, em um segundo plano. Mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, nós temos a certeza que as bênçãos, nós temos a certeza que aquilo que Ele tem reservado para nós, Ele vai se cumprir, porque Ele é fiel para cumprir. Como diz na leitura bíblica clássica, Hebreus 10, 23, porque fiel é aquele que nos prometeu. Glórias a Deus. Como eu falei, essa lição é bem prática, né? Praticamente ela é autoexplicativa, mas nós temos que preencher aqui um pouco mais do tempo, né? Mas vamos lá. O último tópico, o irmão pode ler, por favor? Terceiro tópico: a importância da necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça, como noivo, como acontece com toda a família. A igreja também possui comando, direção,
se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como o Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao povo de Cristo que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos antes de uma família. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento de intimidade, respeito e reconhecimento da igreja local. Segundo subtópico, a igreja como testemunho da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo da parte potestades nos céus. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja, a razão de a igreja existir, além do fato de promover a adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de entregar a salvação. A igreja pode existir em um tempo, mas a sua missão só se completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de quatro paredes. Amém. Vamos lá. Finalizando essa lição aqui, esse último tópico, né? A importância e a necessidade da igreja. A igreja como a família de Deus. A igreja, sim, ela é vista como a família de Deus, né? Deus como nosso Pai, nós iremos pensar dessa forma. Jesus agora como se fosse não o nosso irmão mais velho que nos defende, né? Nos guarda, que nos protege. E nós vivemos nessa irmandade, né? Cada um nós nos chamamos de irmãos por causa desse motivo. Então nós iremos perceber que realmente a igreja, sim, ela é uma família. E essa família é reunida com um propósito de poder chegar aos céus um dia. Um propósito de poder nos reunir com o único desejo de buscar sempre da presença do nosso Senhor. E essa família nós compreendemos que ela tem uma dupla natureza, não é apenas uma família terrestre aqui, não é só uma família natural, mas sim ela tem uma natureza humana e ela tem uma natureza espiritual também. A natureza espiritual, ela está diante do céu, diante da presença de Deus. A família, a igreja como família, pensando por esse lado. Já na natureza humana, nós vemos que cada um de nós tem um determinado tipo de pensamento, cada um de nós somos pessoas diferentes, nós temos atitudes diferentes, nós temos personalidades diferentes, caráteres diferentes de cada um. E quando nós nos reunimos, é impossível falar que não vai ter ali alguma contenda, algum conflito, algum problema. O básico seria, a regra seria que dentro da igreja não pode ter nenhum conflito, dentro da igreja não pode haver nenhuma contenda, seria a regra. Mas nós entendemos que pelas personalidades de cada um de nós, pela forma que as pessoas são, quando se reúne, todo mundo sabe que quando se reúne muitas pessoas ali, vai ter algum problema, vai ter algum que vai se estranhar com o outro ali, por causa do tipo de personalidade forte que uns têm, os outros não têm. Na igreja, no lado humano aqui, como essa natureza humana, nós vemos que vai ter também esses problemas, vai ter esses pequenos conflitos, mas a própria Bíblia nos diz que nós ireis, mas não pequeis. Pode até ficar irado com um determinado tipo de pensamento, mas jamais pecar contra o nosso Deus, contra o nosso irmão. Nós iremos pegar um exemplo aqui de Paulo, que também era um homem que tinha uma personalidade muito forte. Paulo ali, ele era um homem que tinha uma personalidade forte mesmo. Juntou agora com
com Barnabé na primeira viagem missionária de Paulo. E eles foram ali, juntamente, ele levou João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, ali. E agora João Marcos ficou com medo, né? Com medo daquela missão que eles estavam fazendo. E por causa desse medo que ele teve, Barnabé agora ficou com raiva ali de Paulo. E a palavra de Deus nos diz que eles tiveram um conflito ali não pequeno. Eles falam assim, não foi algo pequeno, foi algo que significa que foi algo grande. Então eles tiveram, veja que dois homens de Deus, Paulo e Barnabé, agora tiveram ali uma contenda ali, uma briga, não uma briga física, acredito que não, né? Mas tiveram uma contenda ali por causa do sobrinho dele, João Marcos, que ficou com medo na primeira viagem missionária. Aí na segunda viagem missionária, que o João Marcos queria ir também, mas aí Paulo já falou, não, ele não vai não, porque na primeira vez ele já arrumou briga comigo, eu não vou deixar com que ele vá. Então por causa eles tiveram esse conflito aí Paulo foi com Silas, Barnabé, se não me engano, foi com João Marcos. Não me recordo quais foram as duplas, mas só sei que ele não foi na segunda viagem missionária com Paulo, por causa disso. Então nós compreendemos que mesmo dentro da casa do Senhor, existem sim essas pessoas com essas personalidades fortes, existem pessoas que têm o pensamento um pouco diferente, muitas das vezes tem aqueles que são cabeça dura, que não querem entender, que você tem que explicar, ali não, você tem que fazer dessa forma, tem aquelas pessoas que são doutores, até que têm um conhecimento maior da palavra de Deus, já tem aqueles que não têm tanto um conhecimento fora da palavra de Deus, que ainda não tem um conhecimento secular muito grande, é difícil para poder entender as coisas. Então dentro dessa família, na natureza humana, nós temos que aprender a lidar com cada pessoa. O irmão que há pouco tempo aceitou Jesus, se chegar determinada palavra para ele pode acabar se afastando da igreja por causa disso, não que é um motivo, mas por não conhecer ainda a palavra de Deus. Se é um outro irmão que já tem um conhecimento maior a respeito das coisas seculares, você vai falar, tem que ter uma palavra um pouco mais culta para poder falar, não vai chegar falando de qualquer maneira. Então assim, existem pessoas diferentes dentro da igreja, a natureza humana da igreja, existem pessoas com personalidades diferentes, mas nós aprendemos aqui em Colossenses 3:13 que devemos de suportar uns aos outros, porque todos nós estamos reunidos com um propósito único. Então se o irmão, vai ter pessoas que nós iremos ter uma afinidade maior, sim. Eu tenho uma afinidade maior com o diácono Breno, vou conversar um pouco mais com ele, mas jamais eu posso deixar com que um outro irmão, eu me afaste dele por causa disso. Não converso muito com o Luiz, então vou deixar o Luiz de lado por causa disso. Não é por causa disso. Você deve conversar com todos os tipos de pessoas, porque todos nós iremos para o mesmo céu, todos nós vamos para o mesmo local. Todos nós devemos de viver ali em essa constante união, porque o próprio salmista diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A própria palavra de quão bom é quando estamos na casa do Senhor, né? Salmo 122, quão bom é quando nós estamos na casa do Senhor. Então, dessa maneira, nós compreendemos que essa família de Deus, ela tem alguns da parte espiritual, não existe problemas, porque nós estaremos com Deus nas mansões celestiais, mas a natureza humana de cada um é diferente. A natureza humana de cada pessoa tem uma personalidade, tem uma forma totalmente diferente de pensar, mas por isso, verdadeiramente, nós temos que seguir essa mensagem do Senhor e nos reunir